Boa noite. Boa noite. Temer vai responder por escrito as perguntas da polícia sobre o decreto dos portos. O inquérito apura se o presidente obteve vantagens para favorecer empresas. Livre da segunda denúncia, Temer afirma em vídeo que a verdade venceu e agradece aos deputados que impediram o Supremo de analisar as acusações. Ex-ministro Henrique Alves é suspeito de comandar crimes de dentro da cadeia. A operação da Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Em depoimento, o ex-vice-presidente da Caixa Federal acusa Eduardo Cunha e conta que o deputado ficava com 80% das propinas. Explodem as reclamações contra o telemarketing abusivo em São Paulo. Consumidores não aguentam tantas ligações com ofertas de produtos e serviços. No Rio, criminosos assassinam o comandante de um batalhão da PM. O carro do coronel levou quase 20 tiros numa tentativa de arrastão. O Jornal da Gazeta está no ar. Cresceu muito o número de reclamações contra o chamado telemarketing abusivo, que são aquelas ligações feitas em nome de empresas e consideradas abusivas pelo consumidor. Só este ano, aqui no estado de São Paulo, mais de 1,5 milhão de pessoas que se dizem incomodadas pelos telefones já pediram que o número fosse bloqueado. Nas ruas é difícil encontrar alguém que não tenha recebido aquelas ligações, muitas vezes indesejadas. É chato. Algumas vezes, por exemplo, no trabalho, nem sempre você pode atender. E elas acontecem a qualquer hora. São as empresas oferecendo produtos e serviços a todo momento. Muita gente acaba ignorando a ligação. Quando eu reconheço o número, bloqueio e não recebo mais. É insuportável. E essas ligações são tão insistentes que muitas pessoas relatam que elas atrapalham até a rotina no trabalho. É o caso do Guilherme, que mora em Campinas, e a gente vai conversar com ele por meio do Skype. Guilherme, você relatou inclusive para a gente que teve até prejuízo financeiro com tantas ligações de pessoas oferecendo serviços aí, produtos para você, né? As chamadas caem automaticamente na minha caixa postal. A caixa postal da minha operadora é um serviço pelo qual eu pago. É um transtorno, é um prejuízo, embora pequeno, talvez simbólico. Acho que a palavra é simbólico, né? Eu não precisaria estar gastando esse dinheiro para pagar pelas mensagens que uma operadora que eu não quero contratar. De janeiro até agora, o Procon de São Paulo recebeu 13.739 reclamações do chamado telemarketing abusivo, contra pouco mais de 10 mil registradas em todo o ano passado. 35 empresas foram notificadas e, até agora, 12 delas autuadas por descumprir a lei estadual do bloqueio ao telemarketing. Desde 2009, os consumidores paulistas podem, por lei, cadastrar números de telefones no site do Procon pedindo bloqueio de ligações. As empresas, então, ficam proibidas de fazer as chamadas para esses números cadastrados, oferecendo produtos e serviços, sob pena de multas, que vão de R$ 600 até R$ 9 milhões, dependendo do tamanho da empresa. Em 8 anos, mais de 1.500.000 pessoas no estado já fizeram o cadastro. Algumas empresas com quem ele tem relacionamento, ele não vai poder reclamar dessa empresa. Porém, ele pode reclamar no saque dessa empresa que não quer receber esse tipo de ligação. Para o diretor de fiscalização do Procon, apesar dos avanços conseguidos com a medida, ela precisa ser atualizada. Uma lei nacional seria muito bem-vinda para regular esse mercado, bem como já botar outro tipo de mídia, como os SMS. Atualmente, além dos telefonemas, existe esse outro tipo de ligações, de mensagens, que o consumidor não gostaria de receber. A polícia prendeu hoje 2 suspeitos de participar do arrastão contra motoristas na Ponte do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu no dia 10 de outubro e foi filmado por motoristas. Os 2 suspeitos foram presos nesta manhã pela polícia com mandado de busca e apreensão em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Depois eles foram encaminhados para o distrito policial de número 96, que fica aqui no Brooklyn. O delegado Anderson Giampaoli conta que a polícia estava investigando os criminosos através das redes sociais. Quando acontece esse tipo de situação, ou seja, tal como aconteceu no dia 10 de outubro,
nós monitoramos as redes sociais, sobretudo do círculo de amizade daqueles indivíduos que nós prendemos no passado, né? Então a gente fez um trabalho comparativo inicial com as imagens que a gente tinha e com esse acompanhamento desses amigos, desses criminosos que já haviam sido presos, e nós conseguimos identificar o Tauan e o Henrique, que foram prontamente reconhecidos. Os dois moram em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Tauan Mendes Gonçalves tem 18 anos e confessou o crime. Em outra ocasião, ele já foi preso por tráfico de drogas. Já o Henrique Cerqueira Vasconcelos, de 19 anos, nega o envolvimento. Eles foram identificados pelas vítimas através de fotos e também pessoalmente. O crime aconteceu no dia 10 de outubro, em que 4 homens quebraram vidros e assaltaram motoristas na ponte do Morumbi, sentido Santo Amaro. A polícia ainda está em busca dos outros 2 envolvidos. Nós já temos nomes, nós já temos inclusive o reconhecimento fotográfico, que foi feito no dia de hoje. E como eu disse, o próximo passo é efetuar a prisão de todos eles. Dizem que rir é o melhor remédio. Será que o riso é capaz de aliviar sintomas da descrença pública em que está no comando das instituições? Desenvolvedores de games fazem do cenário político atual uma oportunidade para a reflexão e o lazer por meio dos jogos. Que tá difícil levar a política a sério, ninguém tem dúvidas. Só para citar um exemplo, lembra do apartamento em Salvador com os 51 milhões de reais em malas e caixas? Virou tema do jogo Recupere o Dinheiro de Gedel. Na vida real, Gedel Vieira Lima, ex-homem forte do presidente Michel Temer, está preso suspeito de ser o beneficiário do valor. No joguinho, o desafio é fazer Gedel capturar os maços de dinheiro que caem do prédio. Eu queria só uma caixinha de sapato daquela que tinha lá. As pessoas hoje, né, usam esse tipo de ferramenta, esse meio de mecanismo para quê? Para tentar fazer graça em cima do que já virou piada. E ninguém escapa, viu? O Corre Companheiro mostra o ex-presidente Lula, já condenado na primeira instância da Lava Jato, fugindo do juiz Sérgio Moro e até do japonês da Federal. E tem a versão Corre Vilma, uma brincadeira com a ex-presidente Dilma Rousseff. No caso, ela tem que desviar de tucanos e até de batedores de panela. E tem a versão mais hardcore. O jogo Vale Tudo convoca um embate nada improvável entre Dilma e o ex-deputado preso na Lava Jato, Eduardo Cunha. Moralistas sem moral. A gente vai conversar agora pela internet com um dos criadores de vários desses jogos. É o Alex, ele mora em Brasília, é jornalista e também trabalha como game designer. Brasília, que é justamente o centro da política nacional hoje em dia. Alex, qual foi o jogo mais recente aí que você criou? O jogo mais recente foi o Dória Ovacionado, que fez uma brincadeira lá com aquele fato que ocorreu com o prefeito Dória lá em Salvador. A ovada aconteceu na capital baiana no dia 7 de agosto. O jogo político, o jogo factual político, ele é muito semelhante a uma notícia. Tem que aproveitar aquele momento que os veículos de comunicação estão dando aquela matéria, dando aquela notícia, para que o jogo consiga ter esse link entre a informação e o produto em si, né? Levamos os joguinhos para as ruas. A Roberta achou que o do Gedel, por exemplo, banaliza um tema sério. Acho que isso vai dar um incentivo para ensinar as crianças ou até os adultos a roubar igual. Pode ser um curso, né? Então acho que já basta. O Juliano, que é um fã de jogos assumido, curtiu as novidades. Já que o país ainda é tão complicado, né? Por que não usar essa situação para a gente tirar um lazer, né? Descontrair, eu diria. Oh, meu rei! A seguir, o presidente publica vídeo nas redes sociais agradecendo os deputados após rejeição de denúncia de corrupção. Michel Temer afirma que a verdade venceu e que as instituições ficaram mais fortes. Depois de tensão no Congresso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que agora o importante é aprovar a reforma da Previdência. Polícia Federal aponta que ex-ministro Henrique Alves, do PMDB, comandou o esquema de corrupção mesmo depois de ser preso. O Departamento Penitenciário Nacional confirmou a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Por segurança, a data da transferência não foi informada.
Na terça-feira, o juiz Marcelo Bretas, responsável pelas ações em primeira instância da Lava Jato no Rio, autorizou que Sérgio Cabral seja levado para um presídio federal, atendendo a um pedido do Ministério Público. A defesa do ex-governador entrou com recurso para mantê-lo no Rio, o que foi negado. As regras em presídios federais costumam ser mais rigorosas. Em depoimento a Bretas, Cabral chegou a dizer que o juiz deveria conhecer sobre joias, já que a sua família teria negócios com bijuterias. O juiz rebateu e disse que a informação é o tipo da coisa que pode ser entendida como uma ameaça velada. Que não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, que sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece essa... Eu discordo da sua... São as informações que me chegaram. Bom, eu acho melhor fazer pergunta, porque eu não quero que o senhor conte histórico da minha família, nem estou interessado em saber o que... Perfeito. Ao todo, o ex-governador é réu em 16 ações penais. Na Lava Jato, ele já foi condenado em 3 processos. Somadas as penas, chegam a 72 anos de prisão. Um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi executado hoje com 17 tiros de fuzil. Foi durante um arrastão na zona norte da capital fluminense. Luiz Gustavo Teixeira era comandante do 3º Batalhão Militar do Rio e voltava fardado de um evento da corporação quando os ladrões iniciaram um arrastão na rua Ermengarda, no Meier. Os criminosos, que estavam em um carro preto roubado, começaram a atirar no momento que identificaram o coronel e o motorista dele num carro oficial. Moradores do bairro fizeram imagens do momento em que a rua é fechada pelos bandidos e os tiros começam. Outros registros feitos por moradores mostram quando militares chegam para prestar socorro ao coronel e ao cabo. Luiz Gustavo Teixeira tinha 48 anos e foi atingido por 17 disparos de fuzil. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. O motorista permanece internado. Na favela da Rocinha, na zona sul do Rio, uma menina de 12 anos foi ferida por uma bala perdida ontem à noite, ao sair de uma igreja evangélica com a família. A jovem foi submetida a uma cirurgia no Hospital Miguel Couto, na Gávea, e permanece internada em estado grave. Um dia depois da votação na Câmara dos Deputados que rejeitou a denúncia contra o presidente Temer, a atenção se volta para reformas na área econômica. A avaliação é que o governo saiu mais fraco e vai ter dificuldade para aprovar medidas impopulares. Num vídeo postado nas redes sociais, Temer comemorou a decisão de ontem e disse que a verdade venceu. O presidente resolveu voltar ao trabalho antes da liberação dos médicos. Em seu Twitter, Michel Temer agradeceu a equipe do Hospital do Exército e disse que, contrariando recomendações, estava no Planalto cumprindo a agenda. O presidente passou mal ontem de manhã, enquanto acontecia a sessão no Congresso, e foi levado para o hospital, onde foi constatada uma obstrução na uretra. 7 horas após a internação, Temer teve alta e foi para a residência oficial, o Palácio do Jaburu. Hoje de manhã, antes de ir para o Planalto, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que agradece deputados por terem rejeitado a denúncia, impedindo que o processo que o acusava de obstrução à justiça e organização criminosa seguisse para o Supremo Tribunal Federal. No fim, a verdade venceu. Prevaleceram as garantias individuais e institucionais da nossa Constituição. À tarde, em um evento no Planalto, disse que a suposta crise não parou o país. Vejam que nesses últimos 5, 6 meses, sem embargo de uma suposta crise política, que penso tenha seu final no dia de ontem, mas sem embargo dessa suposta crise política, o Brasil não parou. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, ambos do PMDB, também ficaram livres da investigação do STF. Os 3 ainda podem ser processados pela Justiça Comum quando deixarem os cargos. A vitória na Câmara teve um gosto amargo para o governo. O número de votos favoráveis a Temer, 251, foi suficiente, mas ficou abaixo do que era esperado. Durante as últimas semanas, o presidente se empenhou pessoalmente no corpo a corpo com deputados. As negociações incluíram nomeações, liberação de emendas parlamentares e a aprovação de grandes descontos em impostos e multas. Na avaliação de aliados, a vitória mais enxuta tem relação com solicitações que não foram atendidas.
Temer teve 12 votos a menos que na primeira denúncia em agosto, quando era acusado de corrupção passiva. O deputado Carlos Marum, do PMDB, fiel aliado de Temer, comemorou a decisão da Câmara dançando e cantando. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Mas a avaliação é que o governo saiu enfraquecido e que terá dificuldades para aprovar as reformas, como a da Previdência, através de emenda à Constituição. Para uma PEC ser aprovada, são necessários 308 votos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, disse que Temer terá que reorganizar a base. Agora, nós temos uma base hoje muito sofrida. Então tem que se reorganizar a base. Não adianta ficar falando mal daqueles deputados dos partidos da base que votaram contra, não adianta ficar dizendo quem não votou com o governo, então não pode estar mais próximo do governo, porque isso vai nos inviabilizar em votações importantes das reformas. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Você só fica sabendo quantos votos foram, vai dar para votar. Esquece. Votar o quê? Não vai ter reforma nenhuma. O governo está começando agora, depois de ter entregue, de ter vendido tudo o que prometeu fazer. Reforma da Previdência, a reforma trabalhista já passou e o Temer fez uma barganha com os sindicatos para ganhar votos dos deputados dele, recriando a obrigatoriedade da contribuição sindical. Ora, está privatizando, entra dinheiro, melhora a administração. Mentira! O Temer deu de volta o aeroporto de Congonhas, segundo maior do Brasil, segundo maior movimento, ao PR do meliante Valdemar Costa Neto, o boy. O Temer, depois de ter recebido o Joesley, chamado de delinquente, então recebeu o boy secretamente para lhe entregar de mão beijada o aeroporto de Congonhas. Agora, você acha que o PR tem uma grande vocação para administrar a aviação civil? Nada disso, é o dinheiro do Ministério. O Temer fez uma temporada absurda de perdão, de dívida, de imposto e de multa. Sabe o que é perdoar uma multa? Uma multa é cobrada para que se puna alguém que infringiu lei, portaria, qualquer coisa. Agora você imagina o seguinte, você vai ter as multas de trânsito perdoadas, a pessoa bagunça que vai ser o trânsito, pois é a mesma coisa. Ele perdoou as multas dos predadores da ecologia, perdoou as multas e as dívidas dos partidos. Os partidos vão pagar, né? Tem 698 anos para pagar. Perdoou os deputados que deviam alguma coisa à União. Quer dizer, tudo o dinheiro que não é dele, é nosso. O resultado disso tudo é que ele já entregou tudo. Então, para fazer o que precisava fazer, né, a reforma da Previdência, manter a reforma trabalhista, a reforma fiscal, tudo isso, ele precisava ter um capital político que ele não tem, porque ele já vendeu tudo, já entregou tudo, né? Pois é, não temos nenhuma esperança, a não ser esperar 2019, que aí o governo Temer acabou, quem sabe a gente elege alguém à altura do desafio, né? Deus queira. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o cientista político Rubens Figueiredo sobre o cenário político depois da votação da denúncia contra o presidente Temer. O ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, e o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do partido, se encontraram hoje na Justiça Federal de Brasília, durante depoimento por videoconferência de Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, que está preso em Campinas. Os três e o ministro Henrique Eduardo Alves, ex-ministro, aliás, também do PMDB, são réus na Operação Sepsis, desdobramento da Lava Jato, todos acusados de participar de um esquema de corrupção para a liberação de recursos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Desculpa, essa foi a primeira vez que Cunha e Funaro ficaram à frente desde que a delação do doleiro foi divulgado pela imprensa. No depoimento, Fábio Cleto afirmou que sua indicação para a vice-presidência da Caixa foi feita por Eduardo Cunha e aprovada por Henrique Alves. Ele disse também que Eduardo Cunha ficava com 80% do valor arrecadado nos esquemas de corrupção. Já são 15 os parques fechados em São Paulo por prevenção contra a febre amarela, depois que macacos foram encontrados mortos com a doença na Zona Norte. O governo ampliou para 37 o número de postos de vacinação que passam a abrir também aos fins de semana. Até hoje, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 146 mil pessoas já foram imunizadas. Os postos vão funcionar das 7 da manhã às 7 da noite, a partir de sexta-feira. No sábado, o atendimento é das 8 às 5 da tarde e aos domingos, das 8 às 2. Ainda nesse primeiro momento, devem ser vacinadas as pessoas que moram ou trabalham num raio de até 500 metros dessas áreas. Numa segunda etapa, a vacinação vai ser ampliada para 1 quilômetro de distância. No total, já são 15 os parques fechados em São Paulo. O Horto Florestal e o Parque da Cantareira foram os primeiros a serem interditados na semana passada. Neles, foram encontrados 5 macacos mortos. Em apenas um foi confirmada a febre amarela. Ontem foi a vez do Parque Anhanguera, em Perus, onde um sagui também morreu com suspeita da doença, e dos parques lineares Canivete e Córrego do Bispo, no extremo norte. Hoje, outros 10 foram fechados. O Parque Sena, em Palmas de Tremembé, Pinheirinho d'Água, na Estrada de Taipas, e Senhor do Vale, no Jaraguá. Na região de Pirituba foram o Parque Jacinto Alberto, Jardim Felicidade, Parque Cidade de Toronto e São Domingos. Finalmente, o Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima, na Vila Maria. O Parque Lions, no Tucuruvi, e Rodrigo de Gaspari, na Vila Zate. Depois do temporal da madrugada, o sol predominou hoje durante o dia, mas já voltou a chover em algumas áreas. Segundo a meteorologia, a chuva deve continuar. Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. Até o fim de semana, a previsão é de muita chuva, até em forma de temporais em todo o centro-sul do país. A formação de uma nova frente fria reforça as instabilidades, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e o sul de Minas Gerais. Tempo firme mesmo teremos apenas entre o Espírito Santo e quase toda a região Nordeste e também no estado do Amapá. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas dessas capitais que terão um dia chuvoso amanhã? Olha só, em Curitiba, mínima de 16 e máxima prevista de 25 graus. Já em Florianópolis, máxima na casa dos 28 graus. Em Campo Grande chove forte, mas a partir da tarde, mesmo assim faz até 35 graus amanhã por lá. E no Rio de Janeiro, os termômetros vão ficar entre 20 graus e 34 graus. Para São Paulo, a previsão é de chuvas em todo o estado de forma generalizada. O sol deve aparecer entre nuvens, mas a chuva não tem hora para acontecer e o risco é de temporais, daqueles que podem causar transtornos à população. A máxima deve ficar em torno dos 26 graus em Marília, 30 graus em Presidente Prudente. Em Ribeirão Preto, teremos máxima em torno dos 33 graus amanhã e na faixa leste chega a fazer até 29 graus em Santos, no litoral, e 30 graus em Campinas. Para a capital, a previsão é a mesma de todo o estado. Calor e chuvas volumosas ao longo do dia. Para essa próxima madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 28 graus. No fim de semana, o tempo continua instável e bastante abafado. No sábado, a máxima prevista é de 30 graus e no domingo vamos ter temperaturas entre 18 e 27 graus por aqui. O ministro do STF, Gilmar Mendes, pede vista e adia julgamento sobre a doação de sangue por homossexuais. Na ação, a Procuradoria-Geral da República pede inconstitucionalidade de normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doar sangue por 12 meses depois da última relação sexual. Até esse pedido de Gilmar Mendes de mais tempo para estudar o assunto, a votação estava 4-1 pela anulação dessas normas. Não há previsão para a retomada do julgamento. A Polícia Federal diz que o ex-ministro Henrique Alves, do PMDB, comandou um esquema de corrupção mesmo depois de ser preso em julho. Hoje, 2 ex-assessores diretos de Alves e um funcionário do Ministério do Turismo foram presos em operação da Polícia Federal.
Segundo a investigação, Henrique Alves continuou a comandar os esquemas de desvios de recursos públicos em prefeituras no interior do Rio Grande do Norte. Para a Polícia Federal, Alves tentou fraudar licitações e ocultar bens por meio de transferência para terceiros, principalmente familiares. O ex-ministro do Turismo de Dilma e Temer e ex-presidente da Câmara dos Deputados está preso na Academia da Polícia Militar em Natal desde julho, acusado também de receber propina pela obra do estádio Arena das Dunas, na capital potiguar. Hoje, 2 ex-assessores dele e um funcionário do Ministério do Turismo foram presos. Também foram realizadas buscas na sede da pasta em Brasília. Em Natal, os agentes da Polícia Federal estiveram no apartamento de Henrique Alves, onde também foram realizadas buscas e apreensão de documentos. Segundo o Ministério Público Federal, filhos de Henrique Alves também estariam envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro. Eles teriam ajudado a ocultar recursos frutos de corrupção. Essa constatação teria vindo por meio da interceptação de uma conversa telefônica. O MP também investiga se a mulher de Alves encomendou um laudo falso para ajudar o marido. Em uma conversa que foi interceptada com autorização judicial, Laurita Arruda pede para um ortopedista um atestado médico que aponte o mais alto grau de uma bursite no ex-ministro. De acordo com a investigação, o documento foi usado pela defesa de Henrique Alves para evitar a transferência do político de Natal para Brasília. O Ministério do Turismo informou que vai exonerar Norton Mazera, que foi preso hoje. Em nota, o Ministério informou que colabora com a investigação. O advogado de Henrique Alves, Marcelo Leal, disse que não comentaria a ação de hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, intimou a Polícia Federal a fazer perguntas a Temer sobre o decreto dos portos. O presidente vai responder o questionamento por escrito. O inquérito apura se ele recebeu propina para favorecer empresas ligadas ao setor. O pedido para ouvir Temer foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela também solicitou o registro de entrada e saída no Palácio do Planalto nesse ano de citados nas investigações. Entre eles, o ex-assessor especial da presidência, José Nunes, e o coronel João Batista Lima Filho. Os dois são amigos de Temer. Temer nega as acusações. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o arquivamento da segunda denúncia contra Temer na Câmara e o enfraquecimento político do presidente. Depois de comprar o enterro da segunda denúncia criminal da Procuradoria-Geral da República, Michel Temer disse que a verdade venceu. É conversa fiada. O que prevaleceu foi o fisiologismo. A verdade continua encoberta pelo véu da impunidade, que só será levantado quando Temer deixar a presidência e for realmente processado. Até lá, Temer terá de lidar com a nova verdade que o cerca. Ele se tornou um personagem menor, diminuiu entre uma denúncia e outra. Tem agora 251 deputados apoiadores, menos da metade da Câmara. Considerando-se que Temer precisaria de 308 votos para aprovar na Câmara uma reforma previdenciária que sua equipe econômica considera indispensável, o presidente está em apuros. Sobretudo porque seu nanismo tende a aumentar à medida que se aproxima o ano eleitoral de 2018. Temer ficou muito parecido com a personagem de uma história do escritor Josué Guimarães, uma mulher que diminuía diariamente de tamanho. Para evitar que a personagem percebesse o seu encolhimento, os familiares diminuíam as dimensões dos móveis, cerravam os pés das mesas e das cadeiras. Se não conseguir concluir suas reformas econômicas, Temer chegará ao final do mandato dormindo numa caixa de fósforo. Ele dirá que está tudo normal, mas estranhará o curioso fenômeno que transformará seu filho Michelzinho num gigante. Boa noite. Ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, travaram um forte embate em Brasília. Foi durante o julgamento da extinção do Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. O bate-boca entre eles começou quando Gilmar Mendes disse que o colega havia soltado José Dirceu. Barroso rebateu dizendo que é ele quem tinha a parceria com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. A prova de que falta criatividade ao administrador é o caso do Rio de Janeiro. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo.
Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar. A JBS anunciou hoje que concluiu a venda de sua participação na Vigor Alimentos para a mexicana Lala. A empresa dos irmãos Batista receberá cerca de 786 milhões de reais por 20% das ações da Vigor. Os 80% restantes da empresa, que pertenciam à holding JF, foram vendidos em agosto. O valor total do negócio foi de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo um comunicado da JBS, parte do dinheiro obtido com a operação vai ser usada para amortizar dívidas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, disse que a portaria do Ministério do Trabalho, que abranda regras de fiscalização do trabalho escravo, é desumana e um retrocesso. A entidade elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu em caráter liminar a medida na terça-feira. A portaria altera conceitos que devem ser usados pelos fiscais para identificar um caso de trabalho forçado, degradante e em condição análoga à escravidão. Integrantes da equipe econômica do governo Michel Temer já trabalham no novo desafio da base aliada: aprovar a reforma da Previdência. Em Brasília, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, voltou a defender a votação. E em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também reforçou que o governo tem pressa para definir as novas regras. Apesar do discurso insistente de corte de gastos públicos, o ministro da Fazenda minimizou os mais de 30 bilhões de reais gastos em emendas parlamentares concentradas na véspera das duas votações das denúncias envolvendo Michel Temer. Henrique Meirelles explicou que o pacote de bondades, que livrou por enquanto o presidente da investigação do Supremo Tribunal Federal, não impactou no orçamento. Do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista do Ministério da Fazenda, não há mudança nenhuma de orçamento, não há impacto. Nós continuamos com a meta de 159 e a meta de despesas não foi mudada por nada disso. Henrique Meirelles esteve em São Paulo numa reunião organizada pela Câmara Brasil-Alemanha. O ministro falou que a partir de agora começa uma nova fase, que o Congresso vai ter tempo para apreciar outros projetos, como a reforma da Previdência. Meirelles disse que fazer o texto ser aprovado pode dar trabalho e render até discussões, mas espera que tudo esteja definido até o final desse ano. É importante que ela seja aprovada este ano. Por quê? Porque o ano que vem é um ano eleitoral, 2018, portanto é mais difícil a aprovação de uma reforma desse porte no ano eleitoral. Nós vamos defender a reforma na base do projeto que foi aprovado na comissão especial, que é o projeto atual do relator. A reforma da Previdência foi assunto também do encontro pela manhã entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A conversa com o presidente da Câmara foi muito positiva, as conversas que temos tido já com parlamentares também. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. Com o presidente Temer livre da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria, o governo quer retomar mesmo a agenda econômica com prioridade, claro, para a reforma da Previdência. E tem pressa, porque sabe que vai ser mais difícil tratar de um tema tão polêmico em um ano de eleições. Mas há muita dúvida quanto à condição para o avanço da reforma, mesmo agora. Temer saiu vitorioso na votação de ontem, só que apesar de todas as trocas de favores e concessões, como a sanção do Refis e a exclusão de Congonhas da lista de aeroportos que serão privatizados,
usados, isso por pressões de políticos, ele teve um placar menos favorável do que na primeira denúncia. Conta com menos apoio político. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, assumiu mesmo um discurso favorável à agenda econômica, inclusive à aprovação da idade mínima para a aposentadoria e ao aumento da contribuição do funcionalismo. Parece querer um pouco mais o protagonismo de mudanças que garantam um maior crescimento da economia. Mas é a capacidade de articulação do governo que vai dar condições para qualquer avanço mais significativo. E há muita desconfiança quanto a essa capacidade. Tanto que o mercado financeiro teve hoje um movimento bem pesado. A bolsa caiu, o dólar subiu mais de 1% para R$ 3,28. Teve influência de fatores externos, só que refletiu muito o placar mais magrinho da votação a favor do governo. Acendeu a luz amarela. A torcida é para que se garanta logo uma condição melhor para as finanças da Previdência, para que isso não dependa tanto do futuro governo, que pode ter uma postura mais populista, menos focada no ajuste fiscal. As contas públicas são um entrave sério quando se pensa num crescimento sustentável. Hoje mesmo o governo divulgou um déficit de 22 bilhões e 725 milhões de reais em setembro, atingindo no ano um saldo negativo recorde em mais de 108 bilhões e meio de reais. Esse saldo inclui as contas do Tesouro, do Banco Central e da Previdência, que sozinha acumula desde janeiro um rombo de mais de 141 bilhões. Esses números mostram bem a importância, a necessidade de uma mudança estrutural nas contas da Previdência para que se possa executar um ajuste fiscal mais consistente. A retomada do crescimento está dada, com inflação baixa, juros básicos que podem chegar a 7% já no mês de dezembro, o menor nível já registrado. O desemprego vai cair mais daqui para 2018, mas é um processo que não se sustenta sem a correção de rota das contas públicas. Esse é o grande desafio. Eu volto na segunda. Até lá. Mesmo com a crise que assola a economia brasileira, o mercado de aviões continua firme. São Paulo é a cidade com o maior fluxo aéreo do país. De hoje até sábado, o Campo de Marte, na Zona Norte, recebe uma feira de aviões e helicópteros que, mesmo usados, podem custar até 7 milhões de reais. Alisson, que é piloto, trouxe o avião do patrão dele, de uma fazenda na região de Mogi das Cruzes, para o evento no Campo de Marte. O monomotor de 4 lugares está à venda e ele espera fechar negócio. É uma boa oportunidade, tendo em vista que a quantidade de negócios que podem aparecer, outras aeronaves em exposição, à venda. Então isso parece uma ideia bem atrativa para quem está querendo comprar e vender aeronaves. A Expo Marte, que acontece em São Paulo, é um feirão de seminovos, só que de aviões e com preços em dólar. Posiciona a aeronave dele e deixa ali para venda. Aí os clientes vêm interessados, se algum se interessar, e ele mesmo negocia diretamente com o comprador. Nós tivemos um mercado que ficou parado, né, durante algum tempo devido à crise que o país atravessa. E já a partir do final do ano passado, segundo semestre do ano passado, nós pudemos perceber um maior número de negócios no mercado. O jato para 8 passageiros tem 17 anos de uso, mas o vendedor garante que é pouco rodado, ou melhor, pouco voado. Está sendo oferecido pelo equivalente a mais de 4 milhões e meio de reais para um grupo seleto de possíveis interessados. Empresários, jogadores de futebol, duplas sertanejas, entre muitas outras pessoas famosas. Não vai ser fácil de vender? Sim, é bem complicado de vender, mas sempre tem pessoas interessadas. No ramo de usados, os helicópteros têm um mercado à parte, concentrado em São Paulo. Com quase 700 aeronaves desse tipo, a cidade tem a maior frota do mundo. É tanto movimento no céu que no horário comercial, em média, 3 helicópteros estão pousando ou decolando a cada minuto. No feirão, esse modelo confortável 2010, equipado com bagageiro, é um dos mais caros. Está sendo oferecido por quase 7 milhões de reais. É amplo, cabem 4 pessoas atrás, mais 2 na frente e mais o piloto ainda. Tem um ar-condicionado, bancos anti-collision para evitar o impacto, né, ser um impacto absorvido. Os vidros, efeito bolha, esse efeito panorâmico que você tem, então é um helicóptero de luxo. O Armando, que veio de Minas Gerais só para o feirão, gostou do modelo. Está em busca de agilidade para tocar os negócios dele.
É o transporte rápido, né? De um estado para o outro, para administrar lavouras e a própria indústria. Está precisando de um helicóptero para o trabalho? Então. No momento estou, mas vou procurar. Procurar uma máquina que esteja num preço legal para poder comprar. Pechinchar. Pechinchar também. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Rubens Figueiredo. Vitória no Equador deixou o Grêmio muito perto da final da Libertadores da América. E que vitória, né, Celso? Estela, nem o mais otimista gremista poderia imaginar uma vitória por 3-0 sobre o impiedoso adversário dos brasileiros nessa edição da Libertadores. O Barcelona de Guayaquil, que já eliminara Palmeiras e Santos, caiu ante o Grêmio em casa. Veja os gols. No Equador, o Grêmio saiu na frente do Barcelona logo aos 7 minutos de jogo, com Luan após sobra de bola na entrada da área. Ainda no primeiro tempo, Edilson cobrou falta e acertou o cantinho do goleiro Bangueira, 2-0. Depois do intervalo, ótima trama do ataque gremista, até que Luan recebeu do próprio Edilson e chutou bonito. Final, Grêmio 3, Barcelona 0. O time brasileiro pode até perder por 2-0 semana que vem em Porto Alegre, que mesmo assim avança para a grande final da Libertadores. Nós sabíamos, eu já havia avisado o time que eles iriam vir para cima da gente e iam deixar os espaços. Então, era para a gente não tomar o gol e ser mortal novamente no contra-ataque. Foi o que aconteceu. O terceiro gol deu uma tranquilidade maior para a gente. Depois o Grêmio praticamente se fechou, não dando muitos espaços ao adversário, somente com cruzamento. Vale destacar e muito, que eu já dei os parabéns para ele. No meu entender, a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu acredito que o Grêmio voltou a ser aquele Grêmio que foi elogiado por toda a imprensa do Brasil durante o Campeonato Brasileiro também. Bela vitória do Grêmio, não dá mais, né, por Barcelona de Guayaquil. É difícil, né? Já eliminou o Santos, já eliminou o Palmeiras, é verdade, jogando aqui no Brasil, mas tirar 3-0 é muito complicado. Agora, sobre essa defesa do Marcelo Groi, o Renato Gaúcho falou que foi uma das mais bonitas que talvez ele já tinha visto na carreira. Para mim, ela está entre as 3 maiores do futebol. Acho que é algo semelhante ao que fez Gordon Banks na Copa de 70, no cabeceio do Pelé, e o que fez o Rodolfo Rodrigues no jogo do Santos contra o América de Natal, também uma sequência de 4 defesas. Essa está no meu top 3, diria. Nossa, sabendo tudo, hein? Datas certinhas. Isso faz parte da memória. Impressionante, né? É a experiência. Vamos falar pela Copa Sul-Americana. O Flamengo saiu na frente do Fluminense na briga por um lugar nas semifinais. Foi um magro 1-0, mas que deixa o time rubro-negro a um empate da próxima fase. No Maracanã, Everton pegou o rebote do chute de William Arão e garantiu a vitória do Flamengo por 1-0 no clássico contra o Fluminense. Qualquer empate no confronto da volta semana que vem, no mesmo Maracanã, coloca o rubro-negro na semifinal da competição. Quem praticamente assegurou vaga na sequência da Copa Sul-Americana foi o Independente. O time argentino visitou o Nacional do Paraguai e goleou o adversário fora de casa. O grande destaque da partida de ontem à noite em Assunção foi o atacante Leandro Fernandes. Ele marcou 2 gols na vitória do Independente por 4-1 no estádio Defensores del Chaco. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Noite. É com você, Gamerini. O Museu Afro-Brasil, que fica no Parque Ibirapuera, recebe exposição com 400 obras do barroco português e brasileiro. A mostra tem peças dos grandes mestres e revela também como o movimento que surgiu nas igrejas católicas no século XVII ainda influencia a nossa cultura. Nas expressões dos santos entalhados em madeira, a fé e o sofrimento. A dramaticidade é uma das características das esculturas sacras do barroco. Mas não é só. Cada peça tem detalhes elaborados em uma luxuosa mistura. Oratórios adornados a ouro, coroas e objetos das celebrações católicas em prata. As igrejas construídas no Brasil colonial viveram intensamente esse movimento que começou na Europa no século XVII. A produção de riqueza, né, da cana-de-açúcar, do tabaco, das pedras preciosas e do ouro
faz com que todo esse movimento volte para os céus e para a igreja, né, como o centro, né, da vida nesse período. Muitas das peças da exposição não têm autor conhecido. Eram feitas por artesãos, ex-escravos, pardos e mulatos que geralmente realizavam esse tipo de ofício. Alguns se destacaram. A mostra tem obras do mestre Valentim, um dos maiores nomes do barroco no Brasil colonial. Uma escultura de Aleijadinho e pinturas de José Teófilo de Jesus e de José Joaquim da Rocha. Em algum momento da nossa história, a estética barroca saiu das igrejas e ganhou as ruas. Influenciou das festas mais religiosas dos calendários santos às manifestações consideradas profanas do sincretismo religioso. Depois de visitar a parte mais tradicional da exposição, é fácil reconhecer o barroco nas roupas de reis e rainhas do maracatu ou então nos adornos do Bumba Meu Boi do Maranhão e até em outras situações do nosso cotidiano, como por exemplo o carnaval. Esse brilho todo que tem nessa coisa dourada, eu acho que tem muito a ver, sim. Essa questão da decoração, esse excesso de detalhes, eu acho isso maravilhoso. A única obra contemporânea na exposição é este painel inspirado nos azulejos do barroco português da artista Manuela Pimentel. Eu trabalho sobre os cartazes de rua. Eu acho isso super interessante, brincar com esse lado do... Antigamente faziam-se peças com materiais nobres. Eu estou a recriar uma peça com materiais que não são tão nobres, são da rua. Por causa de toda essa mistura, a exposição ganhou o nome de Barroco Ardente Sincrético Luso-Afro-Brasileiro, como explica o curador Emanuel Araújo, um dos maiores especialistas do barroco no Brasil. Ardente por estar num país tropical, né? E tem uma maciça contribuição dos afrodescendentes, né? Dos pardos, dos mulatos, dos negros. A exposição vai até o dia 3 de dezembro. Outras informações no site do Museu Afro Brasil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o cenário político nacional após Temer se livrar da segunda denúncia. E quem analisa é o cientista político Rubens Figueiredo, integrante do CESOP, o Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Eu agradeço sua presença e começo perguntando o que foi que o plenário da Câmara Federal mostrou aos brasileiros naquela votação de ontem. Mostrou que não age de acordo com aquilo que a sociedade quer e espera. A sociedade brasileira queria que fosse aprovada a continuidade da denúncia e a apuração dos fatos. Agora, sem dúvida, Maria Lídia, o presidente Temer mostrou uma força muito grande, porque entre a primeira e a segunda denúncia, nós tivemos o recrudescimento do ódio do Janot por ele, a descoberta dos 51 milhões do Gedel. Então, a situação piorou e ele piorou só um pouquinho na sua base de sustentação. Então, ele é um presidente forte no Congresso. Mas isso é força política ou é a força da caneta do presidente, que tem tinta eficiente e generosa? Olha, o presidente da República do Brasil é um dos políticos mais poderosos do mundo. Nossa economia é grande, o Estado é gigantesco no Brasil, tem muitas empresas estatais e a arrecadação dos impostos se concentra muito na esfera da União. Então, é um presidente poderosíssimo. E o jogo jogado no Brasil é o jogo do fisiologismo. E nesse jogo, como o presidente Temer conhece muito bem a classe política, já foi presidente da Câmara Federal, ele consegue ser eficiente quando precisa mostrar força. Bom, ele ganhou uma batalha, sem dúvida nenhuma, que garante a continuidade nesses 14 meses que ele ainda tem pela frente. Mas ele ganhou a guerra da governabilidade? Ele tem mostrado até agora uma habilidade muito grande para aprovar reformas e medidas que não são muito populares. O resultado desse trabalho está se vendo na economia. A economia aos poucos vem se recuperando, o emprego volta, os juros caíram. E é interessante quando você pergunta, você aprova o presidente Temer? É uma catástrofe. Ele é o presidente pior avaliado da história do Brasil. Quando você pergunta, é melhor o presidente Temer ficar até o final?
60%, 50% dizem que é. Então, eu acho que a opinião pública não quer muita turbulência nesse período e o Brasil precisa que as reformas sejam aprovadas. Agora, é interessante sobre a questão turbulência. Muitos dos parlamentares, dos deputados que votaram contra a denúncia, que disseram sim, e a favor do relatório, disseram que era em nome exatamente da continuidade para a garantia de estabilidade e do resgate da força da economia e dos avanços que vêm sendo conquistados, embora pequenos. Na oposição, houve ali a insistência, uma obstinação em relação ao fora Temer, pelas razões que todos conhecemos, sempre em nome do combate à corrupção. Para a opinião pública, o que é mais significativo? É a estabilidade, a ausência de crise política e econômica e avanço progressivo na economia? Ou a guerra ferrenha no combate à corrupção, seja como for e custe o que custar? As duas coisas. As pesquisas mostram que a sociedade quer que a Operação Lava Jato, parcela esmagadora dos brasileiros, quer que a Operação Lava Jato vá até o final, mas não resta dúvida que é importante para a vida das pessoas o emprego, a inflação controlada, um pouco de crédito para que as pessoas consumam. O que me parece é que ao longo do tempo, daqui até a eleição do ano que vem, a questão econômica vai se sobrepor à questão moral, vamos dizer assim. Por quê? Porque é difícil imaginar o que pode acontecer pior do que já aconteceu. Então, deve haver um arrefecimento nessas denúncias, nos escândalos, e a questão econômica vai ficando cada vez mais importante para os brasileiros. Bom, o governo Temer deixou muito claro que seria tolerância zero com aqueles parlamentares da base que votassem contra os interesses do presidente, que aprovasse a continuidade das investigações. E houve quem assim fizesse. Uma retaliação agora contra esses, aspas, traíras, como o Palácio do Planalto os considera, é conveniente, considerando a ambição de Temer de aprovar reformas que são tão difíceis? Eu acho que não. Eu acho que o momento agora é de distensão, de acalmar os ânimos, refazer uma base que se mostrou forte até o episódio do Joesley Batista e aprovar as reformas. Porque o governo Temer aprovou a PEC do teto e não aprovou até agora a reforma da Previdência. O que acontece? Como o déficit da Previdência é crescente cada vez maior, você comprime os outros gastos de investimento, educação, saúde, vai dar problema. Bom, e Rodrigo Maia? Qual é a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Ele de fato é leal a Temer? Ou ontem, quando um dos parlamentares disse que o lugar dele não era ali, mas sim na presidência da República, ele teve um sorriso incontido ali à vista de todo mundo, de que ele gostou daquela conversa, ele gostou. Ele faz um jogo dúbio? Não me parece. Ele tem sido, na sua atividade parlamentar, muito leal ao presidente da República. Um fator de estabilidade política no Brasil. É claro que quando chegar mais perto da data da eleição, essas coisas vão mudando e os interesses, as aspirações vão ficando mais fortes. Mas hoje, apesar de toda essa paquera de parte da classe política para que ele se lance candidato à presidência, eu acho que ele está com uma postura bastante ponderada e necessária para esse momento. E o PSDB, visivelmente rachado, carrega nas costas Aécio Neves, que bateu o pé e disse que não entrega a presidência do partido e quer ficar até dezembro. Ele entende que se ele entregar, aí é como se ele estivesse assumindo culpa que ele alega não ter. O PSDB avança para um estado terminal, como muitos dos tucanos históricos têm dito, inclusive aqui no Jornal da Gazeta? Olha, a situação, sem dúvida nenhuma, é complicada. O PSDB está de costas para a sociedade brasileira. Mas ele continua sendo um partido forte. É muito difícil você falar que um partido que governou o Brasil 2 vezes, tem
governadores importantes, uma grande parte dos ministros do atual governo, que queiramos ou não, está dando certo na área econômica, vai sumir de uma hora para outra. Agora ele vai ter, é um partido que tem que se reinventar, senão vai ficar ainda mais longe das aspirações dos brasileiros. Vamos ver que reinvenção poderá ser essa. Vamos ver. Muito obrigada por sua entrevista. Boa noite. Boa noite. Gamberini. Na véspera da decisão espanhola sobre a intervenção na Catalunha, o governo da região desistiu de adiantar as eleições regionais. O presidente catalão, Carles Puigdemont, disse que não há garantias que justifiquem um adiamento da votação e que o legislativo catalão vai decidir os próximos passos do processo de independência. Antes do discurso de Puigdemont, milhares de catalães favoráveis à independência foram às ruas protestar contra a ameaça de intervenção espanhola, que deve ser discutida amanhã no Senado espanhol. Se for aprovado a intervenção, o governo central pode suspender a autonomia da região. Com as funções limitadas, o governo regional não pode nomear o seu presidente. A Assembleia Constituinte da Venezuela convoca eleições municipais para dezembro. Nas eleições para governadores, em 15 de outubro, os chavistas venceram em 18 dos 23 estados. O Parlamento Europeu anunciou hoje os grupos políticos anti-Maduro como vencedores do Prêmio de Defesa dos Direitos Humanos. O prêmio de 50 mil euros, quase 200 mil reais, foi concedido à Assembleia Nacional Venezuelana, controlada pela oposição, e a todos os presos políticos. Segundo a comissão responsável pela premiação, a luta da oposição venezuelana é uma das ferramentas mais importantes para o fim da crise política e econômica no país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O cantor João Fênix comanda um musical impressionante no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.